O cachorro foi preso e ele fez então outro sinal, e da terceira caixa foi solta uma outra lebre, e da quarta e última caixa um outro cão muito parecido com o primeiro, que correu atrás da lebre e as pessoas ficaram assustadas, imaginando que a cena iria se repetir. Mas o segundo cão começou a brincar alegremente com a segunda lebre. Ninguém entendeu, ele pediu que os animais fossem presos e aí sim se dirigiu à plateia dizendo: Eu pedi um ano para preparar a palestra, porque na verdade eu precisava preparar os animais. Os dois cães, conforme vocês viram, são da mesma raça. Na verdade, são irmãos da mesma cria. Foram alimentados exatamente da mesma forma. A única diferença entre o primeiro e o segundo é que o primeiro não recebeu nenhum tipo de educação e o segundo recebeu. Se a educação é capaz de transformar um animal desta maneira, tornando muito mais gentil, imagine o que ela não será capaz de fazer conosco, seres humanos, quando nós entendermos o verdadeiro significado do que é educação. Dito isso, Licurgo desceu, foi embora, e 2.800 anos depois, quando a gente conta essa história, arrepia, não é? Porque é muito profundo aquilo que ele quis nos transmitir. Muito bem. Quando Jesus esteve encarnado entre nós, as pessoas de seu tempo atribuíam a ele títulos. Diziam: Ó, você é bom. E ele dizia: Não, bom é o Pai. Ah, você é um doutor da lei. Ele falava: Não, doutor da lei são aqueles que estão lá no templo. O único título que Jesus aceitava e até incentivava que o chamassem era o título de mestre, deixando claro que o papel dele diante da humanidade era o papel de educador também. Quando da codificação da doutrina espírita, vários espíritos encarnaram para a empreitada, não é? Tínhamos pessoas que iriam trabalhar como médiums, tinham pessoas que iriam dar suporte ao trabalho, mas todos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, chefiados, capitaneados por Hippolyte Léon Denis Arrivel, nosso Allan Kardec, que era o quê? Pedagogo, educador, discípulo de Pestalozzi, um dos maiores educadores que nós temos. Se Licurgo nos falou da importância da educação, se Jesus só aceitava o título de mestre, e se o codificador da doutrina era um educador, eu acho que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção para esse tema. Mas, quando a gente começa a falar de educação, as pessoas pensam: olha, eu não trabalho na área de educação e eu também não tenho filhos ou netos na idade de serem educados. Então, essa palestra me parece um pouco distante da minha realidade no momento. E aí vai a primeira desconstrução que nós precisamos fazer. De verdade, nós não educamos o outro. De verdade, nós nos autoeducamos. Então, tudo aquilo que nós trataremos aqui, não se trata de educar o próximo, se trata de nos educarmos. E, claro, podemos até influenciar na educação alheia, desde que nós tenhamos feito a nossa. Muito bem. A educação espírita, ela deve ser eficiente ou eficaz? Ser eficiente é só nós sabermos falar sobre o assunto, prepararmos um material aí audiovisual, podemos ser eficientes. Mas de nada vale, de nada adianta se ela não atingir o coração das pessoas, se ela não promover a transformação que deve promover quando nós temos contato com ela. E para isso ela precisa de eficácia. Jesus, sabendo disso, grande educador que era, como que ele nos ensinou? Através de parábolas, através de histórias que até hoje se fixaram, todo mundo ocidental pelo menos, não é? Veja como que a didática para ensinar, Jesus tinha condição de falar numa linguagem técnica científica? Tinha. Mas imagine o quanto isso teria se perdido e nem compreendido na sua época ele seria. Como, aliás, algumas questões que ele tentou falar não foi compreendido. Então é importante que a gente pense na educação, na autoeducação, de maneira eficaz. Aqui nós vamos tirar alguns verbos da educação que nós costumeiramente aprendemos. Por exemplo,
a educação visa sempre adequar o indivíduo ao meio. Por que que nós estamos usando essa roupa que todos aqui estão vestindo? Porque nascemos no Brasil, porque a cultura aqui diz que é essa roupa. Nós estamos num centro espírita porque no Brasil isso se desenvolveu de maneira significativa. Se nós tivéssemos nascido no Irã, seguramente nós estaríamos adequados ao sistema daquele país. Então a educação tradicional, ela visa adequar o indivíduo àquela sociedade que ele vive. Visa também condicionar, principalmente através da repetição, o indivíduo para aprender alguma coisa. E isso é tão ineficaz. Imaginem vocês uma piada do meio educacional que o menino falava sempre cabeu. Ele falava, não cabeu. E a professora então corrigia, ele continuava falando. Ela falou, olha, você vai pegar uma folha, você vai escrever 100 vezes a palavra coube, para você aprender que o certo é coube, 100 vezes. Ele então entregou a tarefa, ela foi corrigir, e quando deu a devolutiva, falou assim, olha, mas tem um problema, você só escreveu 90 vezes, por quê? Ah, professora, porque não cabeu. Imagine como que é ineficaz a pessoa repetir as coisas, e a gente acredita, eu sei que aqui em São José do Rio Preto nunca ninguém falou nem ouviu isso em casa, aquela frase famosa assim, eu já te falei 1000 vezes. Por que será? Porque se eu não encontrar uma forma de tocar as pessoas, eu vou repetir 1000 vezes, ou elas repetirão 1000 vezes, e não haverá eficácia nisso. Paulo Freire, educador brasileiro, falava da concepção bancária de educação. Então ele dizia que nós depositamos, a pessoa vem na palestra pública, ou no curso na casa espírita, e alguém fala, então, como se fosse um cofrinho, a cabeça das pessoas, e vai depositando conhecimento. Se fosse na educação escolar, o dia da prova, ou o dia do vestibular, é o dia do saque, não é? Você depositou e saque. E isso daí é conhecimento emprestado, não funciona. Se nós pegarmos a pessoa que passou em primeiro lugar no vestibular da FUVEST, em medicina, um ano depois, e dermos a mesma prova para ela fazer, ela não acerta a metade. Por quê? Conhecimento emprestado, depósito de conhecimento que depois nós deletamos. Não tem nenhuma importância. Olha a educação espírita. Ela deve transformar o indivíduo. Ela deve despertar o indivíduo para as suas reais necessidades enquanto espírito imortal. Porque aqui temos uma base diferente. Nós somos reencarnacionistas. E por isso a nossa educação já se torna diferente de todas as outras. Porque o nosso educando não é uma tábua rasa. Nós, quando encarnamos, trouxemos bagagem. E quando vamos educar alguém com bagagem, é diferente de quando vamos educar alguém que seja uma folha em branco. Em que pese o fato de nós termos o esquecimento das vidas anteriores, sabemos que, principalmente em algumas fases, como a adolescência, essas coisas que nós aprendemos de bom e de ruim nas vidas anteriores aparecem. Né? As nossas ancestralidades espirituais aparecem. E a educação espírita deve conscientizar o indivíduo do seu papel perante si mesmo, perante o Criador, perante o próximo, perante a natureza. Muito bem. Imaginem agora que a educação espírita seja uma mesa e nós vamos colocar pés nessa mesa, o que dá sustentação à educação espírita. O primeiro item é transformação. Se não for para transformar, não faz sentido. Para mantermos aquilo que nós já fazíamos errado em encarnações anteriores, não faz sentido. Nós encarnamos para nos transformar. Imagine que muitos espíritas trocaram a confissão na igreja pelo atendimento fraterno da casa. Trocaram a água benta pela água fluidificada. E aí não há transformação alguma. Trocaram os santos pelos espíritos protetores. E aí nós continuamos agindo da mesma forma, trocaram o inferno pelo umbral.
continuamos com os mesmos vícios e erros do passado. Imagine até que algumas pessoas, quando vêm receber o passe na casa espírita, imaginam que esse passe tem o poder, por exemplo, de resolver os problemas existenciais dela. Ou então diz assim: olha, eu sou médium, não quero mais isso, aplica um passe em mim, tira isso. Como se fosse possível. É só através da educação que nós vamos aprender a lidar com estas questões. Muito bem. Transforma como? Através do exemplo. É um dos pezinhos da mesa aqui. Porque de nada adianta nós falarmos alguma coisa se nós não nos esforçarmos por fazer aquilo que falamos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em dominar as suas más inclinações ou más tendências. Se eu tento educar as pessoas que estão ao meu redor e eu sequer me esforço para fazer aquilo, elas também não se sentirão sensibilizadas, porque eu mesmo não acredito naquilo que eu estou falando. Então o exemplo é importante. Gandhi era um líder espiritual, um líder político, e recebia muitas pessoas. Aliás, não sei aqui os que tiveram oportunidade, quando a gente ia a Uberaba com alguma frequência, quando o Chico ainda estava encarnado, as filas eram enormes, né? Formavam filas que iam até de madrugada lá para falar com o Chico. E com o Gandhi não era diferente. As pessoas ficavam horas esperando para falar com ele. Uma mãe chegou até ele, com um menino de 10 anos, depois de ficar 4 horas na fila, no sol escaldante da Índia, e ela então dirigiu-se a ele dizendo: Gandhi, meu filho come açúcar. Ele pega torrões de açúcar e come. Eu já expliquei que não pode, eu já pus de castigo, eu já fiquei bravo, eu já até bati, não resolveu. Eu trouxe ele aqui, quem sabe você resolve o problema. Gandhi virou-se para a mãe e falou: olha, senhora, por favor, venha a senhora e traga o menino daqui uma semana. Ela foi embora, uma semana depois, ficou na fila. Quando conseguiu chegar até o Gandhi, ela começou a repetir a história. Olha, Gandhi, eu tenho um filho de 10 anos. Ele interrompeu e falou: não, a senhora nem precisa contar de novo, eu lembro bem da senhora. Virou-se para o garoto e falou: garoto, para de comer açúcar, faz mal. E como ele não falou mais nada, a mãe falou: só isso, Gandhi? Ele falou: só. Você está de brincadeira que você fez eu esperar uma semana, ficar na fila para falar só isso? Por que você não falou isso a semana passada? Minha senhora, a semana passada eu também comi açúcar. Quando a gente conta essa história, as pessoas pensam: mas a mãe não sabia, o menino não sabia, o Gandhi podia ter mentido, facilitaria tanto a vida dessa mãe. Não se educa com mentiras. Ou eu dou o exemplo, ou ninguém vai seguir aquilo que eu estou falando. Yves Delataille, professor da USP, não é espírita, nós levamos ele para fazer uma palestra em Barretos, lá no Berrantão, do Parque do Peão, para 1000 pessoas, e ele falou uma frase que eu demorei uns 2 anos para digeri-la, muito dura para pais, educadores, avós ouvir. Ele disse assim: os mais novos não seguem o que nós falamos porque eles não querem ficar igual a gente. Não tem exemplo. Fazendo essa palestra em Araraquara, eu terminei a palestra e um casal me procurou, contou a sua história e me autorizou a contar na palestra. Eles disseram que então davam um exemplo. Eles iam à casa espírita com frequência e davam um exemplo para o único filho que eles tinham. Mas havia um combinado de que esse menino poderia escolher a religião que queria seguir na adolescência. Antes disso, eles não forçariam o menino a escolher nenhuma religião, desde que ele escolhesse uma. Chegando na adolescência, o menino não ia ao centro com eles, mas também não ia a outras instituições religiosas. E um dia eles começaram a pressionar. Ou você vai com a gente ao centro, ou vai em outro lugar, ou conta porque não vai. E o menino, então, pressionado, falou: olha, então tá, não queria contar não, mas já que vocês perguntaram, mãe, há quanto tempo a senhora é espírita?
Ó, filho, seu avô é espírita, eu sou de berço espírita, você sabe disso. Sempre fui espírita. Pai, há quanto tempo o senhor é espírita? Filho, também sabe essa história, conheci sua mãe, comecei a frequentar a mocidade espírita com ela e o que isso tem a ver com a sua escolha? Ele falou, pois é, sendo espírita há tanto tempo como vocês são, e vivem brigando, falando mal dos outros, são tão pessimistas, eu não vou nesse lugar de jeito nenhum, bom não deve ser. Quando eles contaram isso, o menino deles, que tinha falado isso lá com 13 anos, já estava com mais de 20 na faculdade e as coisas tinham se acertado. Mas eles descobriram que aquilo que eles chamavam de exemplo era de verdade o anti-exemplo. Porque eu ir à casa espírita e nem me esforçar por me transformar, vai funcionar como anti-exemplo. Vai fazer com que as pessoas digam, não é bom, não serve para nada. É claro que nós, espíritas que estudamos, sabemos que se essa pessoa não frequentasse a casa espírita, possivelmente seria até pior, pelas inclinações do passado. Mas vocês concordam que quem está vendo de fora não tem esse alcance? E se não houver exemplo, nós não conseguiremos pôr o primeiro pezinho na mesa. O segundo pezinho dessa educação espírita é o diálogo. A gente pensa que dialoga. Eu também pensava. Estava fazendo um curso em São Paulo, sentado na primeira fileira, e o palestrante pediu um voluntário, eu levantei a mão, ele pediu que eu subisse até o palco. E lá no palco ele pôs 2 cadeiras, uma de frente para a outra, pediu para que eu me sentasse em uma e disse assim, olha, imagine que você é um vendedor, que aqui na frente tem alguém sentado e tente vender alguma coisa para a pessoa. Eu tentei vender livro para cadeira vazia, é difícil, né? Comecei a falar, olha, é bom, por que você não compra livro? Tal. Comecei a falar com a cadeira vazia, o público rindo, né? De alguém vendendo alguma coisa para uma cadeira vazia. 1 minuto depois, ele falou, levante-se, sente-se aqui nessa cadeira. Ele falou, agora você é o comprador que não quer comprar, pode contra-argumentar. E eu tinha que desdizer tudo aquilo que eu tinha acabado de dizer, né? E aí eu então tentei argumentar para que servia o livro, que não servia para nada. Ele falou, levante-se, sente-se aqui, agora você é o vendedor, tente convencer. Eu sentei 3 vezes em cada cadeira, portanto a técnica demorou 6 minutos. Estava um frio naquela manhã em São Paulo, 7 graus, e eu suava muito. Porque eu descobri, naquele dia, de um jeito dolorido, que eu nunca tinha dialogado na minha vida. Dialogar é aprender a sentar na cadeira do outro. Do meu ponto de vista, eu estou sempre certo. A hora que eu sento na cadeira do outro e enxergo as coisas do ponto de vista do outro, eu abri o diálogo. Eu não preciso concordar com tudo, não se trata de concordar, mas se trata de pelo menos me esforçar por entender o ponto de vista do outro. Sentar na cadeira do outro é uma metáfora para isso. Né? Falamos demais por não ter nada a dizer, como diz Legião Urbana, né? Então nós falamos muito e não prestamos atenção naquilo que o outro está nos falando. Não dialogamos de fato. Eu tenho 2 filhos, o Vitor tem 22, a Letícia 17, e aí vocês imaginam, né, conflito de gerações, horário de sair. Como que os pais falam uma frase que adolescente odeia. Na minha época, é assim, eles odeiam isso. Na minha época, a gente voltava às 10 da noite. Aí os filhos de hoje falam assim, pois é, pai, se eu sair às 10, eu vou ser o único. Porque ninguém nem saiu ainda. Do meu ponto de vista, eu estou certo. Mas se eu não me esforçar para entender o ponto de vista dele, a relação vai rachar. A relação vai rachar. Porque as coisas mudaram. E eu preciso me esforçar por entender isso. E o diálogo é a única forma. A educação espírita, o terceiro pezinho aqui, ela deve promover a autonomia. Vamos ver um vídeo agora, enquanto eu vou explicando, o Paulo vai colocando para a gente. Esse vídeo talvez vocês conheçam, mas eu tenho que explicar porque vocês vão ver só 3 minutos e é importante entender o que acontece antes. É a história do Rei Charles, músico,
né? Famoso músico. Dá uma pausinha aí, dá uma paradinha. Dá para pausar? Isso. Dá uma pausa aí no vídeo, fazendo um favor. Ele tinha uma doença degenerativa nos olhos e o médico havia avisado a família que ele perderia a visão. Não sabia quando, mas ele perderia a visão. Nós veremos o exato instante que ele perdeu a visão e entrou pedindo o socorro da mãe. Prestem atenção nessa mãe. Que coisa fantástica. Ai, mamãe, mamãe, socorro, mamãe, socorro, mamãe, me ajuda aqui, eu preciso de você. Mamãe, me socorre, mamãe. Ah, obrigado. Vamos, vamos. Ele percebendo o mundo pela audição. Também tô te ouvindo, mamãe. Você tá bem aí? Eu tô bem aqui. Tá chorando por quê, mãe? Porque eu tô feliz. Obrigado, Paulo. Podemos voltar. Como é que são os pais aqui em Rio Preto? Dava conta de fazer o que essa mãe fez? Eu não daria. Mas ela está certa. Isso é educação espírita. Promover a autonomia do indivíduo. Ele se tornou um dos maiores músicos que nós temos notícia, Ray Charles, porque ela permitiu que ele se desafiasse e passasse a perceber o mundo pela audição. Se ela corresse e fizesse por ele, ele não se tornaria uma pessoa autônoma. Todo mundo deve ter lido, ou pelo menos assistido o filme Nosso Lar, e deve se lembrar que a mãe de André Luiz, vendo ele em área de sofrimento por aproximadamente 9 anos, não podia viver por ele aquilo. Nós não podemos viver pelos nossos educandos, por mais que nós amemos essa pessoa, aquilo que eles têm que passar. Então nós devemos promover a autonomia. A gente deve fazer com que as pessoas aprendam a andar pelas próprias pernas. E aí então, é muito gostoso a gente fazer assim com os filhos. Pai, você pode fazer isso para mim? Posso. Você faz? Não. Olha que delícia.
Você pode ler o livro para mim? Posso. Você vai ler para mim? Não. É você que tem que ler. Não é? Eu tenho que ler as minhas coisas e você tem que ler as suas. Educação espírita deve fazer com que as pessoas andem pelas próprias pernas e não fazer com que, deixa eu passar aqui que tem bastante, e não fazer com que as pessoas fiquem eternamente dependentes, não é, da pessoa que está tutelando. Então, a superproteção é um processo completamente antidoutrinário e que muitas vezes nós vemos, né, na família espírita. Pais espíritas bem intencionados não permitem que seus filhos cresçam. E o que está lá no Livro dos Espíritos a esse respeito? Que nós responderemos por isso. Que nós que recebemos espíritos em nossa casa, ou no centro espírita, ou em qualquer lugar, para que a gente encaminhe, se nós fizermos por eles e eles não aprenderem, nós somos responsáveis por isso. Teremos que, mais para frente, arcar com aquilo que nós roubamos da pessoa, que era a construção da sua própria autonomia. E esse é um pé importante da mesa chamada educação espírita. A educação espírita não é baseada em castigos e recompensas, né? Mas sim na interiorização de regras e na sanção por reciprocidade. Quando a gente fala sanção por reciprocidade, o pessoal fala, hã? O que é isso? O que é sanção por reciprocidade? A gente ouve isso na casa espírita toda semana. Quer ver? Lei de causa e efeito. Quem sujou, tem que limpar. Quem destruiu, tem que reconstruir. Essa é a lei de causa e efeito. Sanção por reciprocidade é quando aquilo que vai me acontecer ou está me acontecendo tem uma relação direta com aquilo que eu cometi no passado. Eu arco com os meus erros. É assim no processo reencarnatório. A educação espírita é essencialmente sanção por reciprocidade. E não adianta a gente falar que vem na casa espírita, ou como frequentador ou trabalhador, e está acumulando bônus hora no mundo espiritual. Na verdade, se eu não me transformar, de nada adianta. Nós ainda estamos na infância espiritual imaginando que tem alguém anotando, quantas vezes a gente foi à casa espírita ou foi fazer alguma coisa para o próximo. Ninguém está anotando, viu? Sinto informar-lhes. Ah, mas eu fui dirigente espírita, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sim, e isso serviu para você se transformar? Se não serviu, pouco adiantou. Então, a sanção por reciprocidade é a forma como nós devemos nos educar. Aquilo, Dr. Alberto Almeida, médico de Belém do Pará, esteve recentemente em Orlândia conosco na Conresp, e ele dizia, aqui não cabe uma explicação pormenorizada, de que o autismo, existem estudos espíritas, de que o autismo tem como base crimes cometidos no passado, não exclusivamente, nada é ciência exata quando se trata de seres humanos, mas que o autismo tem como base crimes cometidos no passado e não pagos, não respondidos. Uma das características da pessoa que sente culpa é não encarar os outros, não é isso? E uma das características do autista é não encarar os outros. É uma fuga de si mesmo. Então, percebam como quando eu cometo um erro e acho que escapei ileso, a polícia não descobriu, a justiça não descobriu, mas eu carrego a culpa que vai impregnar o meu perispírito e vai fazer com que em vidas futuras, pela sanção por reciprocidade, eu tenha que arcar com aqueles erros cometidos no passado. A educação espírita visa a construção do homem integral. Na década de 90, os mais velhos aí devem se lembrar, um livro fez muito sucesso chamado Inteligências Múltiplas, do Howard Gardner, professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.
Quando na época best-seller saiu, né, eu comprei, fui ler. Olha, interessante, é novidade, mas eu já li isso em algum lugar. Isso que ele está falando eu já vi em algum lugar. Passado algum tempo, eu preparando o comentário espírita, palestra espírita, descobri aonde eu tinha lido. Num livro ditado por Joana de Ângeles para Divaldo Pereira Franco, chamado O Homem Integral. Lá, 10 anos antes, Joana de Ângeles já tinha dito que nós temos que nos desenvolver, a nossa educação deve nos promover em todas as nossas potencialidades. O Gardner vem falar de algumas delas, de 7, depois surgiu a 8ª e outras. Então, a Joana de Ângeles não ficou com ciúmes, pode ficar tranquilo que ela gostou que o Gardner divulgou aquela ideia que 10 anos antes, no meio espírita, já era conhecido. Nós devemos promover o indivíduo em todas as suas potencialidades. Alguns são melhores na inteligência lógico-matemática, outros na inteligência linguística, outros na espacial, mas para nós nos tornarmos espíritos puros, nós teremos todas essas inteligências no grau máximo. E, portanto, precisamos construir, então, o homem integral. Ela deve ser significativa. De que adianta se eu falasse aqui para vocês numa língua desconhecida? Qual o significado? Não encontraria caixinha para guardar informação, não é verdade? Se alguém chegasse aqui e falasse em alemão e vocês não soubessem alemão, não encontraria caixinha para guardar. Ah, mas a palestra foi boa para quem entendeu o alemão. Se não tiver significado ali. Então, imaginem vocês a aula de evangelização infantil para crianças de 6 anos e a evangelizadora ou evangelizador querendo que as crianças decorem a pergunta e resposta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. E aí, Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. É fantástica, né? Filosoficamente, a melhor definição de Deus que eu já encontrei. Mas, para uma criança de 6 anos, que tem o pensamento concreto, até os 12 anos nós temos o pensamento concreto ainda, não tem nenhum significado. Outro dia, jogo da Copa do Mundo, um menino de 3 anos estava lá conosco, e ele começou, a cachorrinha entrou perto dos fios e ele foi entrando atrás. E aí todo mundo gritou para ele, não, aí dá choque. Ele saiu assustado. Todo mundo achou que tinha resolvido o problema educacional. E aí então eu tive um insight, falei assim, você sabe o que é choque? Ele falou, não. Todo mundo gritou, ele saiu. Mas não teve nenhum significado para ele, ele não sabe o que é choque. E nós, então, não entendemos por que depois a pessoa repete o mesmo erro, ela não entendeu, não teve significado. E como que eu faço, então, para ensinar que é Deus para as crianças de 6 anos? Pega as crianças, leva no jardim. Tem uma roseira lá, você diz assim, olha, construam aqui do lado uma outra roseira igual a essa. Não, não dá, elas responderão. Pode ser em dupla. Não, não dá. Tá bom, vão lá no salão, chamem os pais que estão assistindo palestra para vir ajudar então. Não, não dá também. E aí então, a evangelizadora perspicaz pergunta, por que não dá? E aí com certeza uma das crianças responde, fazer uma roseira assim só Deus. Pode mandar as crianças para casa. Lembra dos verbos lá? Despertar. Aquilo que vem de dentro, ela te disse que Deus existe. E ela não ficou papagaiando uma resposta filosófica que não tem nenhum significado para alguém de 6 anos. E nós cometemos esse erro. Achamos bonitinhas as crianças falarem coisas que não entendem. Por isso elas não seguem, porque não tem significado. Nós devemos preparar pessoas solidárias. A educação no mundo contemporâneo não faz isso na maioria das vezes. Nós damos medalha para quem chega em primeiro, né? Nós premiamos só o vencedor. E isso promove o quê? O individualismo. Então, imaginemos 2 situações. Uma delas, acontecida com o Chico, descrita pelo Adelino Silveira, companheiro aqui de Mirassol, no seu livro. O Chico ia à feira, o Adelino que levava.
E aí o Chico pegava um tomate bom, tomate ruim, tomate bom, tomate ruim, e o Adelino chamou a atenção, falou: Chico, está escolhendo tomate errado, você não sabe escolher tomate? O Chico falou: sei sim, Adelino. Por que você está pegando tomate ruim então? Ah, Adelino, nós chegamos cedo na feira, se pegar só os tomates bons, o que vai sobrar para o pessoal que chegar depois? Quando a gente conta essa história, na nossa cabeça, que sempre encontra uma justificativa, a gente diz assim: ah, mas é o Chico, né? Isso aqui é o quê? Chico é diferente. Então tá, eu vou contar uma segunda história que muitos devem conhecer porque correu à internet há uns anos atrás. Um brasileiro trabalhava na Volvo, empresa sueca, foi transferido para a sede da empresa na Suécia. Chegando lá, sua carta de motorista não tinha validade, porque era outro país, ele tinha que validá-la, e enquanto isso ele ia de carona para a empresa. O sueco passava, pegava e eles chegavam lá por volta das 7 da manhã, o horário de entrada era 7h30, portanto o pátio estava bem vazio, o acostamento ali, o estacionamento bem vazio. E do portão até a porta tinha 400 metros, 4 quarteirões. O sueco chegava, parava perto do portão e eles andavam 400 metros de estacionamento vazio. O brasileiro não se conformava com isso, né? Por quê? Mas estava de carona, ele foi pegando intimidade e um dia perguntou para o sueco: vem cá, a gente chega cedo, por que você para perto do portão? O sueco olhou para ele e falou: você mesmo já deu a resposta, porque a gente chega cedo. Aquelas vagas perto da porta a gente reserva para os nossos amigos que vão ter algum imprevisto, vão chegar em cima da hora, tem sempre uma vaguinha lá perto. Eu sei que em Rio Preto é igualzinho. Não é? Vocês me enganaram, vocês tinham dito que era. E aí a gente fala assim: por que a sociedade é tão individualista? Nós educamos para o individualismo. Nós não educamos para a solidariedade. E aí a gente espera que as pessoas que foram educadas para ganhar medalha, se chegar em primeiro, sejam solidárias. Não serão. Edmir, tem jeito? Tem jeito. Eu fundei e presidi uma cooperativa educacional. Eu sei que aqui em Rio Preto tem, acho que 2 cooperativas educacionais, inclusive, né? E na época eu ficava impressionado com o trabalho dos professores de educação física. Em especial, numa gincana que eles promoveram, tinham as 4 equipes e todas as equipes tinham que atravessar todos os participantes para o outro lado da piscina olímpica. Só que tinha gente na equipe que nem sabia nadar. E como que vai fazer? E aí eles foram então pensando em estratégias: não, você deita aqui na prancha, eu vou na frente puxando. E ganhava quem conseguia fazer todo mundo atravessar. Aí eu estou educando para a solidariedade. Ganha quem ajuda mais gente a chegar e não quem chega em primeiro. Enquanto nós educarmos errado, nós vamos ter resultados errados, achando que estamos fazendo certo. A educação espírita, ela diferencia obediência de respeito. No passado, obediência era vista, os mais velhos sabem bem disso. Os pais falavam: ah, meus filhos são obedientes, eu olho e eles já fazem. Tem uma triste notícia: obediência não é virtude. Obediência é antidoutrinária. Obediência é um termo medieval que muitas ordens religiosas fazem voto de obediência. O que é voto de obediência? Um manda, o outro faz. Por acaso isso é contrário à fé raciocinada? Isso é fé cega. Um manda e o outro faz é fé cega. A fé raciocinada, que é a fé espírita, nos ensina a pensar a respeito daquilo que nós fomos orientados a fazer. Imagine vocês que a juventude hitlerista era super obediente. Quando Hitler se suicidou no bunker, né, quem tomava conta eram meninos de 13 e 14 anos, que ficaram até o último momento. Os meninos do tráfico são super obedientes. Obedecer, dependendo quem eu estiver obedecendo, pode colocar a minha encarnação em risco.
aprender a respeitar é algo muito mais correto dentro do pensamento doutrinário. Então, às vezes nos pegamos fazendo coisas sem dar sentido a elas. A educação espírita diferencia o erro da negligência e da maldade. A maldade deve ser contida, a negligência orientada e o erro também orientado, mas nunca punido. Porque se eu punir quando a pessoa erra, ela para de tentar. E aí ela trava o seu processo evolutivo. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: é possível que um espírito chegue à perfeição sem passar pela fieira da maldade? Então respondem os espíritos: sim, é possível, mas sem passar pela fieira da ignorância e do erro, não. Todos nós, criados simples e ignorantes, erraremos. E precisamos ser incentivados a continuar errando para que a gente aprenda a fazer o certo. A história que ilustra isso é de Thomas Alva Edison, que um amigo disse: Edison, você já errou mais de 1000 vezes isso daí que você está tentando. Para. Ele falou: não, eu não errei 1000 vezes. Eu eliminei mais de 1000 possibilidades. Eu estou mais perto da resposta certa. Lâmpada incandescente. Ainda bem que ele continuou tentando. Porque se ele parasse no erro, nós não teríamos esse invento para a humanidade. A educação espírita cria hábitos de moralidade. Todo mundo ensina o filho a escovar os dentes, amarrar o cordão lá do calçado, mas toda vez que eu faço essa pergunta, até hoje ninguém levantou a mão. Vamos ver. Quem aqui teve alguém que pôs você sentado na frente e falou assim: ó, hoje eu vou te ensinar a perdoar? Quem teve? Vamos ver. Ninguém. É sempre assim. E nós espíritas falamos que a gente dá super valor nas coisas morais. A gente se preocupa em ensinar o filho coisas materiais. E não criamos hábitos de moralidade. Mas perdoar é possível ensinar além do exemplo, já dito lá no início? Claro que sim. A professora que está alfabetizando, ela desenha as letras na lousa. Alguns olham e copiam, outros não. Ela tem que pegar na mãozinha. Então, além do exemplo, às vezes tem que pegar na mão. Nós temos técnicas passíveis. O dia que eu vier falar do perdão, a gente pode falar sobre essas técnicas muito interessantes, usadas, por exemplo, por psicólogos em processos terapêuticos. Não é? Estamos caminhando aqui para o final. Quando eu falava desse tema, educação, esse tema já virou publicação, já virou encontro com o RESP, seminário e tal, mas, de um modo geral, são muitas informações, concordam? Né? São muitos pezinhos nessa mesa chamada educação espírita. E quando a gente terminava qualquer trabalho sobre isso, as pessoas nos diziam assim: Edmir, o problema é memorizar tudo aquilo. Quais são os pezinhos mesmo? E eu me sentia incomodado porque elas precisavam levar para casa alguma coisa que desse uma pista se estão ou não estão no caminho certo na sua autoeducação. Pensei em colocar 3 pistas, que vocês verão aqui. Provavelmente, o pessoal da casa não vai me convidar por um bom tempo, porque vai doer essa página. Eu já aviso antes. Vai doer. Eu fiquei muito feliz quando cheguei na casa de um casal com 70 e poucos anos, e eles falaram: você está com tempo? Eu falei: tô. Sobe aqui que nós queremos te mostrar uma coisa no nosso quarto. Subi com eles até o quarto, e eles me mostraram no espelho, impresso e colado, essa página que eu vou colocar aqui agora. Eles me disseram assim, naquela oportunidade: faz 4 anos que nós ouvimos a palestra, e nós colocamos isso aqui para toda manhã a gente ver se está no caminho certo, para ver se nós estamos nos autoeducando antes de pensar em educar alguém. Então vamos lá? Vai doer, já avisei. Se nós estivermos nos autoeducando, nós temos grande capacidade de adaptação, ou seja, não reclamamos nunca. Levanta a mão aí quem se identificou. Vocês já viram Jesus reclamar? Jesus falando assim: o pessoal fica conversando,
aqui o Mar da Galileia fazendo barulho, ventando, eu acordei com a garganta, não vou fazer o sermão do monte hoje não. Espírito superior se adapta. Faz omelete com os ovos que tem. O Chico tinha condições ideais para o trabalho? Martin Luther King tinha condições ideais para o trabalho? Madre Teresa, Irmã Dulce, e todos os grandes homens e mulheres que nós admiramos, viviam em condições ideais? Não. Se adaptaram. Então, se eu sou daqueles que tenho dificuldade para dormir fora de casa, para comer fora de casa, não vou no banheiro fora de casa, eu estou com dificuldade de adaptação. E a única certeza é que tudo vai mudar. Da hora que eu comecei a falar até agora, o universo inteiro já mudou. E se eu não conseguir me adaptar, eu vou sofrer. Para eu saber se eu estou me autoeducando, daqui a um ano, hoje é dia 26, então, 25. Dia 25 de julho de 2019, você tem que olhar para essa página e pensar, eu reclamo menos, eu estou me adaptando mais. E aí, então, eu estou no caminho. Mas a segunda vai piorar. Eu adoro essa reação. O Brasil é o segundo país que mais vende ansiolítico, né, depois dos Estados Unidos. E ser ansioso ou ansiosa é não entender o tempo de Deus. É querer no próprio tempo. Eu dirijo reuniões mediúnicas há 30 anos. E descobri que a obsessão tem como causa a ansiedade. Vocês acham estranho? Os nossos irmãos chegam querendo justiça, que na verdade é vingança. E quando você diz que aquelas pessoas que o prejudicaram arcarão pela lei de causa e efeito com os seus erros, ele diz, não, tem que ser agora, no meu tempo. Ele não aceita o tempo de Deus. É a ansiedade dele que o torna um obsessor. Que quer que a pessoa pague no tempo dele e não dentro das leis naturais do universo. Então, se eu não me adapto, olha, sobre adaptação, tem um amigo com boa condição financeira, não se casou, tem algumas propriedades rurais, e eu perguntei um dia para ele por que ele não viajava, né? Que o sonho de todo mundo, conhecer o mundo, assim, ele tinha tudo para isso, não ia. E ele me respondeu assim, não vou, esses hotéis chiques, a cama muito macia, o arroz não é agulhinha. Você acha que uma pessoa assim vai ser feliz? Não tem como. Ela não se adapta. Ela vai sofrer, ela não começou o seu processo de autoeducação ainda. E quando é ansiosa também. E se não for feliz, porque a doutrina espírita é a doutrina mais otimista que nós temos na face da Terra. Ela diz que nós, mesmo sendo teimosos, todos nós nos tornaremos espíritos puros. Inexoravelmente, não tem como escapar. Portanto, ela é uma doutrina otimista. E se eu sou espírita e não sou feliz, é porque eu ainda não comecei o meu processo de autoeducação. Para encerrar, tem várias formas de encerrar esse bate-papo. Eu vou encerrar hoje com uma história pessoal. Já disse que tem 2 filhos, né? Letícia tem 17, Vitor tem 22, hoje está morando na Europa. Está estudando lá, está fazendo um projeto social na Romênia. Quando o Vitor tinha 5 anos, eu levava ele para natação e era longe para voltar para casa. Então, eu levava um livro, ficava lá sentado vendo ele nadar enquanto, né, lia. E certa feita, o professor de educação física fez uma coisa que me chamou tanta atenção que eu resolvi encerrar a palestra de hoje com isso. Ele ficou dentro da piscina, enfileirou aquelas crianças de 5, 6 anos do lado de fora e falou, hoje vocês vão aprender a mergulhar. Então ele mostrou que tem que pôr o dedão ali na borda da piscina, dobrar o corpo, colocar a mãozinha para frente, aquilo típico de um mergulho. E aí o primeiro caiu na água. Como que é o primeiro mergulho de todo mundo?
barrigada, né? Você escuta o barulho de longe, assim. E aí ele falou, olha, muito bem, sobe a escadinha, volta para a fila, já já é a tua vez de mergulhar de novo. E aí você ia escutando uma barrigada atrás da outra, né? E aí chegou a vez lá do meu filho, branquinho, né? Barrigada. E ele falou, muito bem, sobe lá, volta para a fila. Na segunda barrigada, que dói mais, porque dói em cima da primeira, ele disse assim, você melhorou. Aí sobe a escadinha, volta para a fila, que já já você mergulha de novo. Eu falei, fantástico. Educação espírita é isso. A gente vai dando barrigada na vida. E aí a gente sobe a escadinha, volta para a fila, mergulha no corpo de novo. E se der barrigada de novo, sobe a escadinha, volta para a fila, mergulha no corpo de novo. E alguns de nós ficamos brincando na fila, não aproveitamos, e aí damos mais barrigadas. Outros de nós estamos na fila, mas damos aquela esticadinha de pescoço para aprender com o erro do outro. E aí damos menos barrigadas. E aí mergulhamos menos, porque aprendemos mais rápido. Assim se processa a educação espírita dentro das leis de Deus. Eu agradeço o convite, agradeço a casa, e essa palestra, na verdade, o objetivo é fazer com que todo mundo saia incomodado para pensar no processo de transformação. Boa noite a todos. Oi? Não, pode ficar aqui. A pergunta é, vocês querem que ele volte? E ele mora tão pertinho daqui, a gente não conhecia.